Estamos iniciando um diálogo sobre responsabilidade social e ambiental da Unisc. Nós queremos, com a presença do nosso ex-reitor, nosso colega professor Luiz Augusto Costa Acampes, lembrar um pouco da trajetória da universidade, e eu começaria dizendo para todos os estudantes, toda a comunidade, que todos os anos a APESC e a Unisc divulgam um relatório de responsabilidade social e balanço social. A edição de 2020 destaca as inúmeras ações desenvolvidas pela instituição no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Alguns desses destaques: desenvolvimento de análise de testes moleculares para a Covid-19, telecuidado e monitoramento da saúde dos idosos que participam de ações desenvolvidas pela universidade, Tele Maria da Penha para acompanhar a situação de mulheres vítimas de violência doméstica, desenvolvimento e doação de equipamentos de proteção individual, produção de comida para famílias em situação de insegurança alimentar, desenvolvimento e doação de sistema de reexpansão pulmonar, produção e doação de sabão artesanal, desenvolvimento de máscaras face shield para proteger recém-nascidos, desenvolvimento e doação de álcool gel, repasse de ventilador mecânico ao Hospital Santa Cruz, doação de alimentos realizada pelo Diretório Central de Estudantes, atendimentos médicos e psicológicos online, ações de prevenção ao suicídio, serviços de comunicação gratuitos para micronegócios, treinamento para profissionais do hospital de campanha realizado pelo Hospital Santa Cruz, pesquisa sobre a Covid na região, capacitação para enfermeiros do Hospital Santa Cruz, participação da Unisc na pesquisa EpiCovid-19 estadual e em estudo nacional sobre a prevalência da Covid-19, implementação de software para monitorar sintomas de Covid e exaustão nos profissionais da linha de frente do hospital, confecção de bolachas especiais para pacientes. Além desses destaques, cabe mencionar a realização de mais de 40 mil atendimentos na área de saúde, além de inúmeras ações de apoio à comunidade nas áreas educacional, ambiental, jurídica, social, esportes, inovação tecnológica, agrícola e cultura. Então, professor Campes, vamos começar pela fundação da universidade. Considerando que as responsabilidades reais de uma organização têm muita relação com os fundadores, seria importante nos falar do processo de criação da Unisc. Bem, o processo de criação da Unisc, ele está ligado a um processo de um movimento comunitário que inicia com escolas de Santa Cruz, mas também igrejas, sindicatos, e eu me lembro de pessoas que na época tinham cargos aqui em Santa Cruz e que participaram, como por exemplo, o juiz, o promotor, né, a prefeitura, prefeito, Câmara de Vereadores. Então as chamadas forças vivas, elas se reuniram e resolveram criar essa associação pró-ensino superior em Santa Cruz, e ela é criada 3 anos antes do primeiro curso, em 61, e a ideia era permitir que os jovens que tiveram concluído, na época era o ensino médio que se chamava científico, clássico, seja lá como se chamasse, técnico, que as pessoas pudessem continuar em Santa Cruz e não ir embora, porque a grande maioria dos jovens que queriam estudar acabavam indo embora ou não estudavam, né, o ensino superior, porque não existia em Santa Cruz. Então era Santa Maria, que estava iniciando, desenvolvendo, e Porto Alegre, que eram, a Unicinos já também tinha alguns cursos, que acabava levando as pessoas para lá, Rio Grande e Pelotas, Passo Fundo, que eu me lembro que eram os locais para onde foram estudar, por exemplo, meus irmãos. Uma irmã minha foi para Caxias e o irmão foi para Santa Maria, que eram os mais velhos que eu. Ou seja, nós não tínhamos em Santa Cruz. Então o movimento comunitário foi um movimento para permitir o acesso ao ensino superior para os jovens da nossa região. Por isso que as escolas médias, o Colégio São Luís, o Colégio Ernesto Alves, o Colégio Mauá,
A Escola Senai, que o meu pai era diretor e por isso eu acompanhei desde o início a participação, estiveram presentes. A diocese, né? Dom Alberto Ettigs, que era o bispo na época, a Igreja Evangélica, todas as chamadas forças vivas participavam, né? E, portanto, foi desse movimento que surge esse embrião, né, das faculdades, que é a APESC, Associação Pro Ensino Superior em Santa Cruz. E é interessante a gente entender a importância desse movimento para os jovens. As pessoas, os mais velhos que ocupavam os cargos na época, eles tiveram a plena convicção e noção de que era preciso mobilizar os jovens para estudarem aqui, porque logo no início não iam ser muito bem vistos os cursos. Então, colocaram de presidente um jovem. O primeiro presidente da PESC era alguém que recém tinha se formado no ensino médio, Jürgen Klemm. E ele que vai ser o primeiro presidente da PESC, com essa ideia de conclamar os jovens. Então, o primeiro curso, que foi criado em 64, foi o de Ciências Contábeis, no qual o Klemm participou como estudante. Esse é um dado assim pitoresco, né? Mas era isso, quer dizer, o Estado não está resolvendo o nosso problema de ensino superior, vamos nos organizar, vamos nós buscar correr atrás, né? Eu me lembro, o juiz esse que eu citei era Alfredo Zimmer, o nome dele até hoje eu me lembro, porque o filho dele estudava no grupo escolar comigo e eu frequentava a casa. Eu me lembro de que ele ia para o Rio de Janeiro, onde estava o MEC na época, levando balas da Berbal, brindes de Santa Cruz para tentar fazer com que os conselheiros, na época do Conselho Nacional de Educação, fossem suscetíveis a essa demanda da comunidade. Isso é só uma ilustração da época. Muito bem. Então, em primeira mão, eu gostaria de dizer que é uma honra estar compondo essa mesa com o professor Campes, professor Marcos, professor Renato, professor João Pedro. Obrigado pelo convite. Mas, professor Campes, a minha pergunta veio ao encontro da questão da PESC. A PESC manteve esse caráter de pertencer à sociedade civil ao longo do tempo. Quem constitui hoje a PESC? A PESC, ela continua sendo formada por as chamadas forças vivas da comunidade. Nós continuamos tendo a presença dos colégios, da Associação Comercial e Industrial, dos sindicatos, de alguns sindicatos, né, dos meios de comunicação que participam também aqui, Câmara de Vereadores, Prefeitura. Ou seja, eu vou chamar assim, a estrutura continua sendo a mesma da PESC, né? Essa ideia de que nós temos que ter as forças representativas da comunidade, né? E isto tem se mantido. E me parece que é muito importante porque essa ideia de que a instituição pertence à comunidade, ela tem que ser sempre lembrada e fomentada, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que se perguntar, afinal de contas, esse ensino superior que nós temos aqui na Unisc, ele representa os interesses da comunidade? Acho que é uma pergunta que nós, que estamos dentro da universidade, temos que estar sempre atentos para responder. E a comunidade tem que estar dizendo também dos seus interesses e participando. Então, acho que dentro desta visão, nós continuamos tendo uma boa representatividade junto à comunidade. Boa tarde aos amigos, aos colegas, aos estudantes que nos acompanham. Professor Campes, a comunidade nos anos 80 passou por mudanças, a Unisc, a PESC passaram por grandes mudanças também ao final dos anos 80, com a introdução da eleição direta para os cargos de administração de gestão. Como é que foi aquele período? Quais foram as mudanças, os impactos? Esse movimento das eleições diretas que aconteceram em 86 aqui na nossa instituição, eles iniciaram, né, a partir de uma necessidade que alguns professores e também o diretório acadêmico sentiu de tomar em suas mãos vamos chamar assim,
dar o rumo para o nosso ensino superior. Por quê? O primeiro curso tinha nascido em 64, nós vivíamos em 86, portanto, 18 anos depois, e não tínhamos, por exemplo, universidade. Enquanto que outras instituições, vou citar o caso de Cruz Alta, que teve universidade antes do que a gente, teve por uma organização das forças políticas lá que conseguiram um decreto, na época, com o deputado Nelson Marquesan, até que trabalhou junto e conseguiu o curso superior. Aqui, nós tínhamos, de certa forma, uma ingerência política lateral, eu vou chamar assim, dentro da universidade, porque a prefeitura ela participava muito fortemente na indicação do presidente da PESC. Né? Vamos chamar assim, mais do que a prefeitura, eu vou chamar assim, o status quo político, na época, né, que tinha, da força que era hegemônica em Santa Cruz, indicava o presidente da PESC. Né? A partir das suas organizações, das suas influências. E isto fez com que houvesse a indicação do presidente da PESC, se seguia uma segunda indicação que era feita por ele. Ele escolhia de uma lista tríplice, ele escolhia um professor que seria o diretor-geral. E isto descia para as faculdades com uma lista sextupla, descia para as chefias de departamento também. E os chefes de departamento indicavam os professores. Então, uma coisa que incomodava nós, professores, era o fato de que as indicações elas não eram por competência, por questão técnica, mas era muitas vezes por amizade, conhecimento, etc. Né? Então, isto nos levou a pleitear que a gente tinha que ter eleições para todos os cargos. Eleições que fossem para a direção geral, direção de faculdades, chefias de departamento, coordenação de cursos e, posteriormente, inclusive, a implantação do concurso público para professor, porque não havia concurso, era simplesmente indicação. Então, isso estava por trás da nossa movimentação de professores e de estudantes, né? Que na época organizamos uma greve, eu acho que foi a única greve, eu estou aqui há 40 anos, não vi outra greve aqui, para que fosse aprovado no Conselho Universitário, né, da época, as eleições diretas. Né? Foram 3 dias de paralisação aí, que professores e alunos participaram, até que fosse alcançado esse objetivo, e aí sim aconteceram as eleições, que foi, na época, recebida com grande regozijo e felicidade por parte da comunidade acadêmica, porque era um desejo muito grande, né? E tanto que houve disputas, né, em todas as faculdades e teve disputas, para a direção geral também teve disputas, os grupos se organizaram, e isso, do meu ponto de vista, ao contrário do que alguns possam imaginar de haver um tensionamento interno, isso fortaleceu, deu uma identidade, deu vamos chamar assim, um senso de pertencimento, né, por parte dos alunos, dos professores e dos funcionários que participaram, e da própria comunidade, que através da PESC também votou para a direção geral, né, que tiveram essa, eu diria, oportunidade, então, de ter uma vida mais ativa dentro da instituição. Então, foi um momento muito importante. A partir daí, nós produzimos um projeto. Na época, eu concorri como candidato a vice-diretor, um professor Wilson, que foi o candidato a diretor, e nós já tínhamos uma proposta desde o início, que era: vamos construir a nossa universidade de fato. Então, nós tínhamos um projeto que foi feito para ser levado ao MEC, mas já começamos com ações imediatas, com essa ideia de que nós temos que criar pesquisa e extensão imediatamente, vamos torná-la de fato, para depois conquistarmos por direito a universidade.
Ok, professor Campos, muito obrigado por estar aqui conosco. Tá muito bom ouvi-lo e saber da história da nossa universidade. Continuar um pouquinho nessa relação da PESC com a Unisc, a PESC e a Unisc. Os seus estatutos comprovam que não são empresas. A PESC e a Unisc não são empresas no sentido mais comum do seu termo. Considerando que estamos numa situação de grave crise social e climática, acompanhamos aí no início desse mês as reuniões, né, da Eco 26, da COP 26, perdão. Pergunto, uma instituição comunitária, ela responde melhor aos desafios sociais e climáticos do que uma empresa estritamente comercial? Penso eu em tese que deveria. Penso em tese que deveria responder melhor, porque o que a gente está vendo hoje é que as próprias empresas estão preocupadas, muitas delas com políticas de preocupação de sustentabilidade, né? Como me parece já foi o caso que vocês ouviram aqui, o representante da Merco, né? Então, eu penso que deveriam, porque algumas empresas podem ainda estar de forma atrasada, antiga, não estarem ainda preocupadas com a questão do meio ambiente, mas as empresas modernas, eu tenho contemporâneas, que estão ligadas, né, de fato, não simplesmente em vender um produto, mas de prestar uma atividade que seja relevante à comunidade, elas também têm que estar assim como a nossa. Mas eu digo, as universidades comunitárias já têm o dever disso, né? Porque elas têm, como eu disse antes, essa forte vinculação com as forças vivas da comunidade, e a comunidade, me parece, não pode ter nenhuma dúvida que tenha algo mais importante do que ter água potável para se beber, ar puro para se respirar, né? Terra que seja aproveitável para a agricultura, né? Então, essas questões que são tão importantes para todos nós, elas têm que estar presentes na universidade comunitária, não tenho dúvida disso. E eu acredito, né, que nos últimos anos, nos últimos 30 anos que eu tenho acompanhado, 30 e poucos anos aí, a universidade, ela tem buscado esta direção, né? Eu lembro, por exemplo, que quando nós organizamos em 1988, posso estar enganado aí se é 7 ou 8, mas a data às vezes me foge, mas o projeto de polo e modernização tecnológica, o professor Silvio Arendt, inclusive, foi um dos coordenadores da pesquisa na região. Nós fizemos uma pesquisa perguntando para a região quais eram as principais demandas em termos de tecnologia para a gente, claro, dentro daquilo que a gente tinha. A gente não tinha tecnologia para desenvolver um foguete, mas a gente tinha algumas tecnologias que poderiam acrescentar na região. E entre elas, as 3 grandes áreas que foram escolhidas pela comunidade, que a gente passou a partir daí trabalhar, foram alimentos, natural, por sermos uma região de agricultura familiar. Segundo lugar, meio ambiente, já apareceu aí como algo que a comunidade estava interessada, e a universidade também em desenvolver, e polímeros, né, que era mais ligado ao pessoal da química aí. Enfim, foram as 3 áreas que a gente começou a desenvolver. Isso, portanto, 86, nós estamos falando de quase 30 e poucos anos, né? Enfim, e isso é importante ser lembrado, porque desde lá foram inúmeros os projetos de pesquisa e de extensão que vêm sendo desenvolvidos nessa área, né? Então, acho que a preocupação da instituição está presente. Professor Campos, espera-se que os temas de responsabilidade social e ambiental estejam também dentro da sala de aula. Nós temos, por exemplo, bolsões de pobreza na região, nós temos inúmeros problemas ambientais. Você entende que ao longo da nossa trajetória, a sala de aula, os alunos receberem incentivos para se preocuparem, se comprometerem com essas questões sociais e ambientais?
Eu espero que sim, né? Porque a universidade, como eu disse, se ela está ligada nas necessidades da sua comunidade, os professores têm que passar esta questão. Eu lembro, né, de vários professores e de várias disciplinas que trabalharam essa questão, né? Eu quero começar lembrando da nossa primeira professora, doutora honoris causa da universidade, a Delvina Pasquale. Ela, quando veio trabalhar conosco, ela foi trabalhar exatamente a extensão com setores mais... que são os setores mais empobrecidos da nossa comunidade, mais necessitados. Ela foi morar lá na chamada antiga época Vila do Lixo, né? E lá a gente organizou, a partir desta morada dela lá, uma biblioteca comunitária e uma organização que começou também com catadores de rua, tendo em vista buscar recursos para eles poderem se organizar, né? Fundação de Associação de Moradores foi uma outra coisa que foi demandada na época, e a partir daí eu quero dizer que a universidade então esteve lá. Isso eu estou falando em que época? Isso é 1987, 8, estou falando, né? Então, para a gente ter clareza de quando é que a gente está falando. De lá para cá, são inúmeros projetos desse tipo que a gente vem participando. Na época, a gente conseguiu recursos de uma instituição chamada CEBEMO, que era ligada à Igreja Católica Holandesa, e ela financiou essa atividade, né? A irmã Delvina, na época, era a nossa responsável pelas atividades de extensão na periferia. E, bom, posteriormente, eu posso lembrar de outros projetos. Um projeto que o professor Marcos há pouco ainda nos falava, que tem a ver com cuidar das nascentes, cuidar da água da nossa região, e esse projeto começou com uma empresa fumageira fornecendo recursos, o CORED participando, o Comitê de Bacias participando, né? Professores da universidade na frente disso, na época o professor Delevate, como foi lembrado, e esse exemplo que está aí até hoje, né, tem servido para que outras instituições e até o próprio governo do estado tenha preocupação de levar adiante um projeto semelhante aqui em Venâncio Aires, pelo que me foi dito aqui agora, né? Ou seja, a universidade, então, eu citei o caso lá, um primeiro projeto de contato com catadores lá na Vila do Lixo, né? Que era, para quem não conheceu, era um lixão a céu aberto aqui em Santa Cruz, né? Onde as pessoas viviam em torno disso, né? E esse agora que estou citando das nascentes. Mas teríamos outros que a gente poderia citar, não sei se é o caso agora, mais adiante, quem sabe, a gente cita outros. Mas a universidade, então, lembrando, esteve sim presente com professores, e eu imagino que esses professores levaram para os seus alunos também, né, as suas atividades. Eu me lembro de alunos que foram extensionistas, que participaram nesse debate, que foram bolsistas de iniciação científica. Então, parte dos alunos, pelo menos, João Pedro, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que tiveram acesso a esse importante conhecimento. Muito bem, sempre muito grato ouvir esses depoimentos. A gente fica muito feliz, né, de pertencer também a essa universidade, né, que a gente sabe que faz coisas muito boas para a nossa comunidade. Mas ainda ao encontro da questão da pesquisa, o senhor saberia me dizer, dar alguns exemplos no que se refere a alguns projetos sociais, ambientais, que vão ao encontro da pesquisa aqui na nossa instituição? Eu falei no início, como eu não estou participando diretamente da gestão e nem estou participando de pesquisa nessa área, eu conheço mais pelos catálogos, mas eu posso falar de algumas coisas históricas que até hoje permanecem aí. Eu acho que é importante citar o fato de que nós temos a primeira e única reserva de proteção natural aqui na região. E esse projeto foi um projeto desenvolvido pela ONG Mata Atlântica, que nos contatou, né? Porque nós estamos aqui, para quem não sabe, numa região
que é o fim ou o início, como depende de onde a gente olhar, da Mata Atlântica, né, que entra aqui na Serra Geral, né, que vem até a nossa região. E por conta de uma decisão da empresa de tabaco Souza Cruz, eles resolveram, a partir de uma reivindicação, vamos chamar assim, da ONG Mata Atlântica, ceder recursos para a compra de uma área que fosse usada para preservação. E quem foi utilizado como parceiro para fazer essa escolha de local e preservar, ter a guarda desse local? A nossa universidade. E se isso aconteceu, né, foi porque a universidade desfrutava naquele momento de uma boa visão por parte da comunidade como uma entidade que estava preocupada com essa questão. E nós assumimos essa questão, né? Na época, o professor João Pedro era o pró-reitor de planejamento, trabalhou diretamente nesse projeto para implantá-lo, e nós temos aquele local de belíssima formação natural, que é a cascata do Rio Pardinho, né, que faz parte desse complexo, e que, como eu disse, tem na região primeira reserva de proteção natural, onde os nossos alunos da biologia, nossos alunos de diferentes cursos têm um verdadeiro laboratório para poderem fazer seus estudos, né, de flora, de fauna regional e da Mata Atlântica. E, portanto, esse é um exemplo, né, de um projeto que continua até hoje aí, né? Mas a gente poderia citar a participação de atividades extensionistas junto aos catadores, como um projeto também de longa data que vem se mantendo, um projeto onde os catadores são assessorados, né, para buscar recursos, né, e isso levou, num passado, a uma organização deles na região muito importante, tiveram acesso a maquinários, tiveram acesso a equipamentos que até então não dispunham. E também eu lembro de que o estudo em relação aos resíduos, principalmente industriais na região, foram preocupação de vários professores aqui na área ambiental, né? Eu não sei em que pé que hoje, por isso que eu digo que eu não estou acompanhando em que pé que estão esses estudos, mas tem vários, né? Na área da educação também, projetos de educação, principalmente junto ao curso de biologia, de educação ambiental. Nós tivemos projetos como a preservação das margens do Rio Pardinho, participamos durante anos junto com o Grupo Gazeta, por exemplo, para citar um caso específico, né? A universidade, com essa preocupação do meio ambiente, foi das primeiras universidades a participar do projeto Antártica, né? Nós tivemos e temos professores que participaram da instalação dessas pesquisas na área da flora, especialmente lá no Polo Sul. Temos a participação também numa preservação importante que está ligada à nossa história, que é a arqueologia. E eu cito isso porque muitas vezes os laudos para construção de grandes obras aqui foram feitos pela própria CEPA, né, que é o nosso centro de pesquisa mais antigo que nós temos dentro da universidade, né, o Centro de Pesquisa Arqueológica, que tem próximo aí de 50 anos, já tem 50 anos, um pouquinho mais, né, em que também foram utilizados laudos importantes aí para preservação, daí no nosso caso, da nossa memória arqueológica, né, e também em alguns momentos até paleontológica. Bom, isso eu já estou entrando para uma outra área agora, mas são alguns exemplos que me vêm à cabeça, sim, né? Os cursos, como eu disse, de educação, sempre preocupados com esse viés
de formar, né, principalmente entre os jovens nas escolas estaduais, clubes de ciência, aonde se buscava trabalhar essas questões aqui da região. Professor Campos, bem nesse rumo da prosa, para a gente, quem sabe, dar uma arredondada e puxar de memória, nós estamos falando de diferentes ações na área de pesquisa, de ensino, com inserção em área social, arqueologia, extensão no ambiente da comunidade, mas uma parte importante também da Unisc vem com o pioneirismo do Polo de Modernização Tecnológica. Hoje nós temos a incubadora de empresas e iniciativas inovadoras, muito forte também na área digital, mas também tivemos inovação, por exemplo, com o projeto Girassol, na época, quando se começava a discutir novos modelos de combustíveis. Quem sabe a gente pode recuperar um pouquinho de memória de projetos nessa área de extensão e inovação? Certo. A preocupação de buscar fontes energéticas sustentáveis também sempre esteve presente. Ela está tão necessária hoje em dia, né? Ela também esteve presente. Os cursos de química, curso de biologia, depois engenharia agrícola, participaram desse projeto que buscava criar biocombustível a partir do girassol e também da própria pasta lá buscar a criação de gases, né? Eu lembro também uma coisa muito interessante nessa área do girassol, é que aqui na nossa universidade nós participamos, junto com a FUBRA, de um projeto que na época até pode soar paradoxal, né? Mas o professor João Pedro, que está na mesa, foi o proponente de se buscar a produção de tabaco orgânico. Pode parecer paradoxal, mas hoje, em muitas partes do Brasil já se produz e do mundo, e tem uma demanda específica sobre esse tabaco orgânico, né? E mais do que isso, a utilização do tabaco para outros fins, inclusive podendo ser utilizados para fins, quem sabe, energéticos. Não chegamos lá. A gente sabe de projetos que existem em outros países. Nós chegamos a trazer, só para vocês terem uma ideia, professores da Universidade de Madrid, né, que foram contatados pelo professor César quando estava lá no seu doutorado de sanduíche. Trouxemos esses professores para cá e eles eram pesquisadores na área de produção de fármacos para tratamento de câncer a partir do tabaco. E esta iniciativa deles, que acabou sendo levada adiante na Espanha e depois no Canadá também, nós tentamos estabelecer aqui, porque nós tínhamos essa ideia de que o tabaco é um produto altamente demonizado e que a gente teria que dar outros fins para ele, além de ser consumido na forma de cigarro ou inalante, para que a gente pudesse também tirar um pouco dessa questão da demonização. Por exemplo, nós temos tabaco que servem para fazer farmaco, fazer sabonetes, pasta de dente, toda essa parte de perfumaria, mas também existe algumas espécies maiores que são produzidas especialmente na África, que servem para celulose, né? Tentamos trazer esse projeto para cá, apoiados por algum grupo de empresários aqui da região, e esbarramos na burocracia estatal, que não nos permitiu fazer pesquisa nessa área. Com todos os projetos prontos, com pesquisadores da Universidade de Madrid, com pesquisadores nossos aqui estabelecidos, com os financiadores locais. E durante 3 anos, João Pedro era pró-reitor de planejamento, professor, e eu e ele tivemos várias vezes no Ministério de Ciência e Tecnologia e não conseguimos destrancar isso. Mas só para citar, né, aonde a gente tentou levar adiante essa questão também da bioenergia. O girassol foi importante, o tabaco, quem sabe, poderia ter se tornado importante, por quê?
porque nós estávamos preocupados em levar adiante um trabalho que tivesse vamos chamar assim, um grande impacto social, porque os produtores de tabaco são muitos aqui na região, e a gente pensava que isso poderia nos auxiliar, né? Então, também pensando em utilizar tabaco orgânico, menos agrotóxico, menos a utilização de defensivos, né? E tudo isso fazia parte dessa visão que a gente tinha também de buscar fontes alternativas de energia, uso alternativo para o tabaco e também menos venenos e defensivos aí que os agricultores utilizassem. Professor Campis, o sonho das famílias e dos jovens hoje passa pelo ensino superior. Ou seja, o pessoal gostaria de frequentar uma universidade. No Brasil, salvo as exceções das universidades públicas, as federais ou as estaduais, o ensino superior é pago, ou seja, quem quiser frequentá-lo precisa pagar por isso. O governo federal criou há algum tempo 2 programas importantes de financiamento estudantil, que é o ProUni e o FIES. O FIES hoje está reduzido a poucas vagas e o ProUni apresenta diversas dificuldades. Na sua trajetória, professor Campis, aqui na nossa universidade, como o senhor avalia esses programas governamentais, o ProUni e o FIES? Muito bem. Eu imagino que esses programas... Imagino não, eu afirmo que durante os últimos anos que eu trabalhei na universidade foram os 2 programas mais importantes de inclusão, juntamente com a expansão das universidades federais, que aconteceram mais recentemente, mas o principal elemento de inclusão social foram o FIES, financiamento para os estudantes, e o ProUni, que é a gratuidade ou 50% para os alunos carentes. Ele possibilitou que milhões de brasileiros tiveram acesso. E, infelizmente, a gente tem visto a regressão desses 2 programas, né? Eu digo infelizmente porque qual é o momento que nós estamos vivendo no ensino superior? O momento que nós estamos vivendo no ensino superior é o momento das grandes empresas, que na verdade são fundos de financiamento, verdadeiros bancos, né, que acabam comprando as universidades particulares e até algumas comunitárias que existiam por aí, de tal maneira que, para eles, a questão é meramente de resultado financeiro. Eu vou investir tanto e quero receber tanto. Então, se eu tiver que fazer mais barato, mas eu, ao invés de colocar 100, eu coloco 1.000, eu vou estar tendo um lucro maior. E, principalmente, esses grandes conglomerados, que são mundiais, é importante que se diga isso, a maior parte deles não são nacionais, existem alguns nacionais, mas a maior parte deles são internacionais, né? Eles dispõem de recursos para financiar o estudante, ou seja, tu vai pagar barato e eu vou te financiar, eu vou te cobrar um juro, e é isso que está acontecendo no mundo, né? No Brasil em especial. No mundo eu não vou afirmar com tanta letra, mas em muitos países no mundo, e aqui no Brasil em especial. Por quê? Porque os últimos anos do governo brasileiro não se preocupou em desenvolver um sistema como nós tínhamos antigamente, do FIES com financiamento a juro baixo, ou do ProUni, né, com colocação de alunos, e diga-se de passagem, em universidades bem avaliadas, não era em qualquer universidade. Hoje, me parece que isso tem, inclusive, caindo, né? Ou seja, a gente vê que é para quem aderir lá, não necessariamente a qualidade. Então, há uma falta, sim, de financiamento, e eu acredito que a grande luta das universidades comunitárias tenha que ser pela volta disso, porque as universidades comunitárias elas estão comprometidas com o ensino que interessa à comunidade, e ele tem que ser de qualidade. Para ser de qualidade, ele tem um custo.
e o estudante nem sempre consegue cobrar esse curso, pagar esse custo. Então, fundamental que as universidades comunitárias tenham o apoio dos governos. Eu vi com muito bons olhos agora esse lançamento que as universidades comunitárias gaúchas fizeram, da busca do 0,5% junto ao orçamento do Estado para financiar bolsas nas universidades comunitárias. Isso não vai resolver o problema de todos, é um início, né? Uma retomada de algo que a gente já teve no Estado, inclusive, e que nós não temos mais agora. Então, acho que é uma política apropriada, né? Ao contrário do que alguns imaginam e afirmam, dinheiro público, verba pública para a universidade pública, eu quero dizer, né, de forma clara e objetiva, de que o estudante da Unisc, ele não pode ser visto como um cidadão de segunda classe, ele também tem direito a recursos públicos, e não só aquele que vai passar numa universidade federal, porque ele pode estar mais preparado, pode ter mais acesso em termos de transportes à Universidade Federal, e os outros não. E o estudante daqui também tem que ter esse direito. Também é um cidadão como o outro. Então, é uma política necessária. Ainda nesse sentido, professor Campos, há quem diga assim, se a universidade é comunitária, ela deveria ser gratuita, ou pelo menos barata. Vocês são muito caros, as universidades comunitárias cobram muito. Teria alguma alternativa de prestar um serviço de boa qualidade e ser barato? A alternativa seria o financiamento público, ou algum outro milagre que nós não fizemos ainda e que você acredita que devamos fazer aí no futuro? Não, eu não, nesse mundo, eu não acredito em milagres. Eu acho, nesse mundo da educação, nós sabemos que ensino de qualidade tem um custo, como eu já falei anteriormente, e nós precisamos sim de financiamentos públicos. Os estudantes não têm condição de financiar isso, tem que ser o Estado. E eu acho que a gente pode discutir que tipo de financiamento é esse, como o aluno vai pagar esse financiamento. Eu acho que essa é uma outra discussão que a gente pode ir longe. Agora, eu aproveito a oportunidade também para dizer de forma categórica, eu acho que a gente tem que ter clareza de que esses financiamentos que os estudantes têm, eles têm que ser subsidiados, um juro barato, mas eles têm que ser pagos. Porque, historicamente, eu vi deputados, senadores, demagogicamente propondo que não se pagasse. Quando o juro é exorbitante, eu estou de acordo. Agora, quando o juro é baixo, eu não sou a favor. Sabe por quê? Porque isso, na verdade, é um cavalo de Troia. Porque quando se deixa de pagar, boa parte do financiamento dos novos estudantes vem do pagamento dos anteriores. E mais adiante, esses mesmos deputados que propuseram aos senadores que vamos abater essa dívida, vão dizer, ele não se autofinancia, esse projeto não é autofinanciável. Para de fornecê-lo. Isso eu vi historicamente acontecer no país também. Então, eu acho que não podemos cair nessa armadilha, juros baratos, subsidiados para os estudantes, mas que tem que ser pagos. É isso que eu defendo. Pode ser em forma de trabalho, podemos pensar outras maneiras, mas fundamentalmente tem que ser pago, sob pena de que os que são contra o financiamento público para os estudantes vão utilizar desse argumento amanhã para cortar. Muito bem. Como administrador, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta relacionada à gestão. A gente sabe que cada negócio tem suas nuances, mas quais são os desafios e quais foram os desafios na gestão de uma universidade comunitária e os desafios de uma universidade privada? Qual é a diferença? Bom, eu diria que o grande desafio da universidade comunitária, ela está sintonizada com os interesses da comunidade, né? Enquanto que o desafio da universidade privada ela dá rendimento para os seus donos, enquanto que na comunitária, como nós todos somos donos, né, nós temos que estar preocupados em dar esse retorno que é social, que é educacional, que é de produção do conhecimento, né?
Eu acho que esta é a grande questão. Um desafio sempre foi, numa universidade comunitária, o financiamento que a gente estava falando até agora. Porque uma figura que a gente sempre gosta de fazer é a figura de que nós temos o mar das universidades privadas e o rochedo das públicas. E nós somos o marisco que ficamos no meio disso, né? Nós não visamos o lucro, não estamos procurando isso. Por outro lado, não temos recursos públicos e não vamos poder sobreviver sem ter a cobrança de serviços prestados, que no nosso caso principal é a educação. Agora, vejam só vocês, toda aquela lista que o professor João Pedro falou de projetos desenvolvidos no ano passado da pandemia. Isso só foi possível aqui em Santa Cruz porque nós temos uma universidade que tem um curso de medicina e uma área de saúde altamente desenvolvida, inclusive com um grande hospital. Se não fosse isso, nós não teríamos todo esse atendimento que nós tivemos. Na época, para comprar esse hospital, nós contamos com a participação do nosso bispo na época, Dom Sinésio, que foi uma pessoa importante, que trabalhou junto à congregação das irmãs, para que esse hospital não fosse vendido para essa outra universidade que hoje está sendo vendida para um grande grupo empresarial que queria comprá-lo para se instalar em Santa Cruz e vender seus serviços. Hoje, eles não estariam pensando em um hospital que tem que prestar serviço à comunidade. Seria vendido porque é um ativo que eles teriam para pagar suas dívidas. Essa é a grande diferença de uma universidade comunitária para uma universidade privada. O pertencimento à comunidade, né? E da mesma forma, como eu acho que somos nós que temos que cuidar do nosso meio ambiente, a nossa água, o rio, não é uma empresa de fora, seja ela pública ou privada, quem tem que cuidar do nosso rio, das nossas águas, das nossas nascentes, somos nós. E esse é o projeto que a universidade tem que desenvolver na região, né? Independente de ser público ou privado, né? Somos nós que moramos aqui, que vivemos à margem do rio, que poluímos ou que cuidamos dele, né? Então, eu acho que quando se trata de meio ambiente, se trata de comunidade, o fundamental é a gente ter clareza de que não vamos esperar que os outros façam pela gente aquilo que a gente não está fazendo, né? Nós temos que ter essa clareza de fazer aquilo que é necessário para a nossa região. Professor Campos, as forças vivas que formaram a PESC e depois a Unisc, a comunidade na qual estamos inseridos e da qual fazemos parte, ela muda com o tempo. Ela não é homogênea. Nós temos diferentes forças, diferentes equilíbrios de poder que vão mudando com o tempo. A comunidade se expressa na eleição de tempos em tempos dos seus representantes, seja nas câmaras municipais, nas prefeituras, representantes para a Assembleia Legislativa. Neste contexto, a Unisc, como todas as outras instituições, se situa, se apresenta, precisa se relacionar. Na sua visão, nesse retrospecto histórico que estamos fazendo, como é que tem sido o desempenho, o desafio da instituição em lidar com as forças políticas partidárias diferentes, as diferentes correntes que nesses últimos 35 anos marcam a redemocratização gaúcha? Tem sido extremamente interessante, extremamente desafiadora, certamente? Esse é um tema assim, que me interessa muito, né? E que eu acho que é uma das pedras de toque, né, que diz respeito à própria manutenção do modelo comunitário. Eu gosto de fazer algumas figuras assim para as pessoas entenderem. Vamos pegar uma instituição de ensino como a Unicinos. A Unicinos é de um grupo religioso, jesuítas. Chegaram aqui com Pedro Álvares Cabral. Criaram o Colégio de São Paulo. Fundaram São Paulo. Criaram vínculos históricos com o Brasil. E é um grupo que está em diversos países no mundo. Olha a fortaleza dos jesuítas. Tem um papa hoje.
essa universidade, ela está no rochedo, vamos chamar assim, ela tem uma fortaleza. A Companhia de Jesus é uma fortaleza por trás dessa universidade. A nossa universidade, a Unisc, ela é uma universidade localizada em Santa Cruz, não tem ramificações em outros lugares, foi criada aqui. Tampouco conta com recursos públicos, mas depende deles para viver. Então, o fundamental é que a gente seja capaz de entender esse contexto e capaz de articular as forças políticas em prol dos nossos interesses, que são os interesses da educação, da ciência, desenvolvimento regional, né? Portanto, fazer política é fundamental. A universidade, quando conseguiu criar as eleições diretas aqui, ela permitiu, vamos chamar assim, que diferentes opiniões políticas pudessem se apresentar. E como tu disseste, professor Marco, no decorrer da história, isso vai modificando, né? Eu sempre tive filiação política, partidária. Jamais, quando fui reitor, criei um grupo de pessoas que fossem do meu partido para fazer a gestão da universidade. Pelo contrário, sempre separei muito isso. Nosso slogan, quando concorri, era Unisc, Universidade de Todos. E aí, dentro dessa visão de que nós temos que ter uma convivência democrática entre as diferentes visões, eu acho que no decorrer no próprio processo democrático brasileiro que tu citaste, lá em 86, foi aqui também a democratização, o que aconteceu? 6 anos atrás, com o impeachment aí, mais ou menos isso da nossa ex-presidente Dilma, naquele momento no país nós temos a ideia de que os problemas do país eram causados pela política, pela forma como se fazia a gestão política no país. E naquele momento, vamos dizer assim, passado 30 anos lá da democratização, é como se houvesse uma ressaca. A geração das pessoas que estavam vivendo na universidade, os jovens, por exemplo, e boa parte dos professores jovens, desconhecia aquele outro momento que foi um momento em que nós não tínhamos democracia. E muitas pessoas, de forma inclusive equivocada, se voltaram contra a política. Demonizaram a política. Aliás, eu acho que é importante a gente dizer que as empresas de comunicação são responsáveis também por isso. Um grande grupo de pessoas levou essa ideia adiante de que a política é um problema. Me digam como é que nós vamos organizar uma sociedade sem política. Com ditadura, as pessoas estão malucas, elas não sabem o que é isso. Eu poderia aqui citar exemplos de que nós vivemos em Santa Cruz no passado, na época da ditadura. Não é o caso agora, mas as pessoas desconhecem isso, né? Então, a democracia é necessária, a participação é necessária, e dentro da nossa universidade, eu acho que a gente sofreu um pouco da mesma forma como a comunidade estava enxergando. O problema é a política, o problema são os políticos, o problema... E a gente viu, né, uma ingerência, vamos chamar assim, de outros interesses que não são os interesses verdadeiros interesses da sociedade, da comunidade. Por quê? Porque as pessoas têm que entender o seguinte: se temos pessoas na política que não tem boa conduta, isso acontece no mundo do negócio, no mundo empresarial, no mundo do Estado, no mundo privado, no mundo jurídico, no legislativo, no executivo. Isso não, o ser humano é o mesmo. Não imaginem que uma pessoa, porque pertence a um determinado grupo, ou porque ela é padre, ou porque ela é militar, que ela é isenta disto. Não,
Não é isso. O ser humano é um ser passível de ter condutas desviantes, condutas criminosas, condutas de todos os tipos, mas também condutas boas, e diferentes grupos políticos, de diferentes visões políticas. E a universidade, ela tem que conviver com isso. Ela tem que ser capaz de agregar todas essas forças aqui dentro e, vamos chamar assim, centralizá-las ou reuni-las no sentido de buscar aquilo que é tão necessário para uma universidade como a nossa, que é a manutenção da sua sobrevivência econômica. Nós não conseguimos criar o FIES e o ProUni no Brasil, e eu digo nós porque a Universidade Comunitária participou ativamente, e eu era vice-presidente da BRUC na época, da Associação Brasileira, se nós não tivéssemos feito política. Nós fizemos política. Não política partidária, mas política para a universidade. O professor Wilson era de um partido político diferente do meu, ele era o diretor-geral, eu era vice e era de outro. E depois ele foi meu pró-reitor e a gente trabalhava com os diferentes partidos políticos. Isto me parece que a universidade tem que ter clareza. Não pode se enganar sobre isso. Porque se nós não estivermos fazendo, os grupos privados, os grupos públicos estão fazendo. E estão ocupando um espaço que nós deixamos de ocupar. Talvez, Renato, possa passar para a penúltima, porque essa aqui já foi, né? Então acho que a gente salta para a penúltima. Professor Campos, as matrículas nas universidades comunitárias caíram bastante nos últimos tempos, né? E isso no país todo, né? Por outro lado, as universidades e faculdades privadas, elas têm captado esses estudantes que seriam estudantes das universidades comunitárias, né? Como o senhor vê o futuro do modelo comunitário de universidade aqui para a nossa região e para a região sul, dado que a universidade comunitária é um modelo mais regional aqui? Eu vejo com bastante preocupação. Eu acredito que, continuando aquilo que nós estávamos falando, que nós vamos precisar de uma movimentação política. E nós esperamos que o próximo governo federal veja as universidades, a ciência, de forma diferente do que o que está aí hoje está vendo. Nós temos que ter investimentos. Não vamos esquecer que as universidades privadas, como eu falei, elas estão interessadas no negócio, tão somente no que dá mais lucro. E nós que estamos preocupados com o desenvolvimento da nossa comunidade, né, nós precisamos sim saber que tem um custo e que nós não podemos embarcar nesta mesma barca das universidades privadas. Nós não podemos competir com elas neste ramo, porque nós não somos empresa. Nós podemos competir no ramo de produção e extensão do conhecimento. E com isso, eu digo que nós temos que ter financiamento público. Os estudantes têm que ser financiados publicamente. Nós temos que ter, né, os programas de pós-graduação, as pesquisas, elas têm que ser financiadas. Então, eu imagino que o futuro só vai existir se nós tivermos um governo que se preocupe com isso. Seja ele federal, o governo estadual, ou até mesmo os governos municipais, que consigam perceber a importância que tem uma universidade para a sua região, para o seu estado, para o seu país. Porque quando eu estou falando isso a nível nacional, nós não podemos esquecer que o Covid foi tão bem trabalhado aqui na nossa região, porque nós temos uma universidade aqui, temos um hospital universitário aqui. E eu imagino que a Prefeitura de Santa Cruz tem que reconhecer isso, que o governo do estado tem que reconhecer isso e que o governo federal tem que reconhecer isso, né? E se nós não tivermos esse reconhecimento, se essas entidades, esses órgãos governamentais, essas instâncias governamentais não tiverem essa visão, nós vamos ter muita dificuldade. E aí, bom, pode ser que amanhã ou depois só existam as privadas com o seu ensino barato e sem muita qualidade. Então, estamos chegando ao final da nossa conversa, agradecendo muito professor Renato, professor Marcos, professor André. Professor Campos, como é que você resumiria
a pergunta de o que o Rio Grande do Sul, o que o país ganhou e o que pode ganhar com o fortalecimento das universidades comunitárias. O país pode ganhar na formação de estudantes que tenham qualidade nas suas diferentes faculdades, diferentes cursos que estiverem escolhendo. Os estudantes vão poder ganhar na medida em que essas universidades elas estão inseridas nas suas regiões, vão permitir que eles possam participar ativamente dentro da universidade da vida das suas regiões, sem precisar se deslocar. Os governos estaduais, municipais e mesmo federal vai poder contar com a capilarização que nós temos principalmente em Santa Catarina, no Paraná um pouco, mas mais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com a presença das universidades comunitárias. E eu tenho certeza de que, como eu já disse na resposta anterior, o ensino superior brasileiro ele precisa de ter qualidade. E qualidade é uma das marcas da universidade comunitária. Nós não queremos ser simplesmente mercadores de diplomas. Nós queremos contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Então, pesquisa, extensão, ensino de qualidade, esse tem sido nosso compromisso e espero que continue sendo, né? Porque, como eu disse, nós não vamos competir com as privadas se nós quisermos simplesmente nos transformar viável economicamente vendendo cursos baratos. Isso eles sabem fazer muito melhor do que nós, né? Nós precisamos ajudar a desenvolver a comunidade. Isso nós sabemos fazer melhor do que eles. E nós temos que estar ligados nisso, buscando os meios para que isso aconteça. E como eu disse anteriormente, devem ser principalmente recursos públicos. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem.